E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do Nego Pod. Hoje eu tenho como convidada a minha colega Aninha. Aninha, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. A Aninha é fotógrafa. Sim. E vai falar um pouco também sobre a carreira do fotógrafo, como funciona a área. Vai falar um pouco das vivências na área social que elas têm, os projetos que elas têm, que é bem bacana, vocês vão conhecer também agora. E, lógico, vai falar um pouquinho da vida dela, da vivência dela. Queria que você se apresentasse pra galera. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina, tenho 28 anos, tenho uma empresa chamada Fridas, que tem uma outra sócia, né, que é a Preta. Ela também é, por acaso, a minha mãe. E a gente tá aí nesse corre já fazem 12 anos, então muito tempo na militância. A gente tem esse trabalho também de dar empoderamento ao povo preto, né, que é com beleza negra. E aí a gente vai desenrolar mais um pouquinho aqui para falar um pouco mais da nossa história e saber um pouco mais da fotografia. Bacana, putz, bacana, que legal isso. Mas aí agora você me deixou curioso. A militância que te levou para fotografia ou a fotografia que te levou para militância? Quem que foi? A militância me levou para fotografia. Bacana. Como é que começou esse lance? Começou com 15 anos. A minha mãe trabalhava na escola que a gente estudou. Uhum. Lá tinha uma professora, a professora Silvia, né? E ela falou assim, olha, Preta, você tem uma desenvoltura, tem um projeto aí chamado Promotoras Legais Populares. E aí a minha mãe falou assim, o que fala? Fala sobre a Lei Maria da Penha, fala como cuidar das mulheres, a gente discute sobre LGBTs, sobre a ditadura, coisa que a gente via só nos livros, né? Então, naquele processo, a minha mãe foi primeiro, e aí eu comecei a ir nas reuniões junto com ela. Então, ali naquele processo, eu já acompanhava e já registrava. A gente registrava naquela época com celular. Sim. Então, eu não tinha uma câmera, mas tinha celular. Então, eu registrava tudo. Eu cuidava da área da comunicação. Então, a comunicação já estava comigo. Então, naquele processo ali, a gente foi crescendo, até que algumas pessoas falaram assim, pô, mas vocês já fotografam, por que vocês não compram uma câmera? Eu lembro que naquela época eu comprei, a gente foi trabalhar, né? A gente foi trabalhar numa com uma candidata, né? Com uma candidata vereadora. E o dinheiro que eu consegui lá, eu comprei a primeira câmera, que era uma semi-profissional. Então eu e a minha mãe tirava, dividia eu e ela com uma semi-profissional. Eu tenho até hoje ela que é uma Fuji, pequenininha, linda. Só que era a bateria, ela era a pilha, imagina. Como é que você vai pra rua? Eu tenho uma pilha, nossa. E aí a gente falou assim, não tá rolando pra gente registrar tudo isso. Vamos juntar uma grana e vamos comprar uma. Eu comprei uma Nikon e aí a gente conseguiu indo comprando as coisas aos poucos. E aí naquele processo a gente entendeu que aquilo era uma profissão, que dava pra ganhar dinheiro em cima daquilo. Só que acontece, como a gente tinha entrado na militância pra aprender, porque a militância já estava na gente, mas a gente queria registrar aquilo. Algumas pessoas tinham aquele processo de, tá fazendo de graça, eu não vou pagar. Só que acontece, no primeiro baque que a câmera cai, ninguém quer saber ninguém quer pagar o prejuízo. Ninguém quer saber. E aí a gente, infelizmente, acabou aprendendo que não dava mais pra fazer tudo de graça, sabe? Não dava pra... tinha alguns processos que sim, mas que outros não. E que a gente iria escolher, não que as pessoas iriam impor, né? Sim. Então, ali a gente começou a ir pro fotojornalismo, que é o quê? As pessoas não sabem o que é fotojornalismo ou pode supor, que é o quê? Ir pra rua, registrar o que tá acontecendo na rua. Então, a gente registrava os movimentos sociais. Bacana. Então, registrei muito em 2013, naquela época que teve muitos atos. 2013 foi a época das foi a época, das escolas? Além da ocupação das escolas, pra diminuir a passagem. Lembra que aumentou? Sim, que teve Exatamente. Os 20 centavos, né? Os 20 centavos, exatamente. Verdade, não. Deu um chabu lindo aquilo ali. E aí né? a gente tinha um processo que a gente tava na rua. Quando a gente tava na rua, a gente tinha que se cuidar. Porque a polícia não tava pouco se importando. Principalmente com a imprensa. Polícia e imprensa é uma coisa, é uma relação bem muito difícil. bem complicada, né? É muito difícil. Bem complicada. Muito difícil. E aí, o que acontece? Quando a gente tinha esse processo feito,
né? A gente começou a acompanhar e tal. Eu quebrei muitas vezes equipamento. Porque a polícia vinha, a gente tinha que correr. Cavalo, Ou quando eles... A bomba. gente tava ali no meio, eles pegavam as câmeras, tacavam no chão. Aconteceu isso. É porque assim, quem nunca foi num rolê assim de que tem um embate com a polícia, não tem noção de como que é. O meu barulho, gente gritando, e bomba, fumaça, meu, muito terror. Uma vez eu tava com a minha filha, né? E aí, quando o negócio começou a instalar, minha filha, pai, vem pra cá, vamos pra cá, porque a minha filha, ela é muito mais ligeira nessa parte do que eu, né? Uhum. E eu aqui vacilando aqui, bomba comendo solta, ela, pai, vem pra cá. E porque se você não soubesse desenrolar, você tá na roça naquela, Tá. né? Infelizmente tá, porque o gás faz mal. Além dos cacetetes que eles dão nas costas, sabe? Eles batem em homem, mulher, criança. Bate em homem, mulher e criança. Eles vier na frente. Infelizmente, não. Aqui a gente não tá generalizando, viu, gente? Não são todos. Mas que, infelizmente, uma boa parte faz esse trabalho, faz. Tem uma parcela que, Tem uma parcela que acha que é o dono da razão, né? Uhum. Porque eu acho que tudo se resolve no diálogo. Já tive atos que a gente não teve essa briga, que todo mundo fez, porque você tem o seu direito, sabe? Né? Você tem o seu direito de exercer como cidadão, de colocar tá errado, tá certo, eu quero fazer isso, né? Então, nessa militância, me levou para vários lugares. Além de vários movimentos, do movimento do hip hop, do movimento de moradia, do movimento de mulheres, aí vem o movimento de população de rua. Então, eu trabalhei com várias militâncias. E a fotografia tava o tempo todo comigo. O tempo inteiro comigo. Até que, falei, agora eu vou ter que entrar pra faculdade. Eu saí da escola, vou ter que entrar pra faculdade. E agora? O que nós vamos fazer? Eu queria fazer rádio e TV. Você queria fazer rádio e TV? Eu queria fazer rádio e TV, mas naquela época era muito caro. Sério? Era muito caro. E olha que eu consegui metade da bolsa. Então, aí eu falei, vamos pra jornalismo. Aí eu fui pra jornalismo. Então, assim, ali quando eu entrei no jornalismo, eu entendi que eu já fazia aquilo. Eu só não tinha um papel escrito lá que eu sou jornalista. Você já tinha vivência, faltava... Eu já tinha vivência. Faltava o diploma, né? Exatamente. Uhum. O autodidata tá aí, porque a gente passou muito perrengue pra aprender. Porque você aprender no dia a dia é muito difícil. E assim, eu nunca fiz um curso. Hoje em dia tem muito tutorial, vídeo, mas 10 anos atrás tinha isso não. Eu lembro quando eu comecei tocava, né? Eu era músico não profissional, vamos dizer assim. Sim. E, cara, se você não pegasse essas coisas de ouvido, você não pegava nada. Uhum. Esquece. Não tinha. Songbook era importado, né? Sim. E hoje em dia, se você abrir lá, os caras te dão o passo a passo de cada música. Tem uma facilidade. A tecnologia veio para fazer isso, né? Sim. Como é que a tecnologia impactou no seu trabalho, por exemplo? Assim? A tecnologia impactou para usos de eu alcançar mais gente. Uhum. Então, eu utilizo ela para alcançar outras pessoas. Certo. Eu acho que tem seus prós e seus contras. Como a gente veio conversando, ela fez a gente querer as coisas muito rápido. Sim. Sabe? De querer as coisas para ontem. E essa juventude agora, né? Essa nova geração, não pode esperar. É tudo rápido. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, as músicas. As músicas não tem mais um enredo. Você entende? Introdução. Tem que ser, tem que ser pra grudar na cabeça e vai. E é isso a música. A música, infelizmente, né? Pô, tem muita coisa boa, né? Se você pesquisar, tem coisa boa pra caramba, tudo. Mas, infelizmente, a música, ela veio, como várias coisas, com um padrão. O padrão tem que ter tantos minutos, é isso aqui, a mensagem, o refrão tem que ser assim nesse naipe, e tem que grudar. Tanto é que, pô, a gente pega aí, por exemplo, a música do mano aí que tá bombando nas redes sociais. Mano, é uma música que gruda na sua cabeça, mesmo que você não goste de estilo, daqui a pouco você tá lá lavando a mão, você tá... Porque vai grudar na sua cabeça. Exatamente. Eles vêm com uma fórmula, né? Exatamente. E aí, por exemplo, se é pra algo que... Eu dei aula... durante essa pandemia, eu aprendi a dar aula. Olha, é uma loucura, né? Eu fui professora de dar aula sobre a fotografia, que com o celular. Imagina eu ensinar alguém, não com a câmera, mas pegar ela e falar assim pra ela, você tem um celular, você tem uma arma, porque a fotografia é uma arma. Eu sempre digo e falo que ela eterniza aquele momento. Sim.
Conta a história. Você pode passar anos, por exemplo, quando a gente senta na casa da avó ou senta na casa da mãe, aí tem lá o álbum, aquilo fica pra sempre. Você não tem como não ficar, sabe? Tá não fica só na registrado. memória. Você tá tudo registrado. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa coisa da digitalização, fica na nuvem, mas e aí? E se a hora que a nuvem foi embora? Como é que fica? Sabe? Eu tenho essa preocupação. Se der um pau, perdeu tudo. Já aconteceu. Por exemplo, eu já fiz um casamento que o cartão deu pau. Putz. A gente via a imagem, quando ia baixar, ela não abria. Putz. Como é que eu fiquei com a noiva? Nossa. Eu quis chorar, porque falei pra ela, isso nunca me aconteceu. E aí ela falou, tudo tem sua primeira vez. Agora, né, ver outro jeito de ter... Aí a gente se precipita. Já encheu um cartão, vamos trocar e vamos colocar outro. E aí você vai trocando os cartões pra que não dê pão. Mas conseguiu a tecnologia... salvar? Não consegui. Eu não consegui. Eu gastei uma grana pra tentar salvar, mas eu não consegui. Ela foi muito mais tranquila do que eu. Até hoje. Porque ela viu que a culpa não era sua, né? Não era uma coisa que você Exatamente. fez, né? E aí eu falo pra ela, e naquele dia eu achei que foi muito engraçado, porque eu ia ficar o dia todo com ela. Então a gente ia ficar o dia todo, cobrir ela inteira. E aí dia até o casamento. Noiva. Exatamente, dia da noiva. E aí a gente cobriu. E aí, graças a Deus, a gente é em dupla, eu e a minha mãe. Então uma tira uma coisa, outra tira outra. Então a minha parte... que eu não tinha tirado, perdeu, mas a da minha mãe ainda tinha bastante coisa. E aí, eu lembro que aquele dia no casamento, faltou a luz, o elevador não queria, Rapaz, tinha que ter choveu muito. Acendido uma velinha antes de fazer esse trampo aí, né? Não, pra e ela, aí, a noiva, né? Nem você, na hora que a gente chegou lá no lugar, não tinha luz. Caraca. O casamento foi... com o tipo... celular, aí voltou, quando voltou, ela entrou, aí era um lugar que não tinha cobertura, teve que ir pra um lugar que era coberto, então era um ovo, então tinha que dividir isso com as pessoas. Que rolê, foi mano. uma sensação, assim, ali na hora foi gostoso, porque a gente conseguiu cobrir, conseguiu tirar as fotos, mas eu falei, caramba, aquele dia pegou no cartão, porque não é possível. Não, mas assim... Querendo ou não, quando você passa esses perrengues, porque dá, né, mano? Dá uns perrengues de queimar equipamento, de acontecer alguma coisa, acabar a luz e tal. Querendo ou não, esses perrengues te traz um aprendizado. Como você falou, você já começa a levar, um cartão de backup, uma coisa, né? Você começa... Exatamente. É a vivência que vai fazer, né? Não tem como, né? Você aprender. E você só aprende tomando pancada, mesmo. É que nem, quando o podcast aqui mesmo. Quando você catar aí os primeiros episódios, cara, você vai ver uma gaguejada danada, assim, que teve até fono me mandando mensagem. Falei, se você quiser, eu posso ir aí, né? Depois é só com uma ideia, porque primeira vez, é novo. Então, é isso. Você vai aprendendo com os perrengues que você vai encontrando. Né? Não, eu sou muito grata com isso, assim, porque as pessoas quando, por exemplo, vou falar sobre a minha mãe. Então, quando vê eu e ela, ali não é a minha mãe. É que eu não consigo chamar ela de Preta ou de Vilma. Eu só consigo chamar ela de mãe. Porque ela é minha mãe, eu saí dela, entendeu? Não dá pra mudar. E aí, quando a gente tá em alguns ambientes, quando eu e ela estamos trabalhando, é muito engraçado, as pessoas ficam em choque. Como assim é mãe? Eu falei, sai dessa barriga. Não parece mais sair. Essa mulher então, aí. ela tem um processo que é diferente do meu. Por exemplo, eu gosto de tirar fotos no geral. Ela já gosta de retrato. Que na fotografia tem isso, né? A gente tem um campo aberto, campo fechado. E aí ela gosta de tirar fotos de retratista mesmo. Das pessoas, do movimento que elas estão tendo ali. Eu não, já gosto de pegar num geralzão. De pegar tudo que tá acontecendo. E aí a gente consegue diferenciar isso. E aí, quando você entra pra fotografia, você entra... pro audiovisual, né? O audiovisual não é só a fotografia, você também tem o vídeo. Então, aí eu fui para uma outra área que era o vídeo. Então, todo o processo que a gente tem, uma tá tirando foto, a outra tá gravando. Porque precisa registrar aquilo também, não só em foto, mas em vídeo. Porque aí você pode mostrar pro cliente, você pode ter uma diversidade. Então, assim, eu sou muito grata que ela é a minha sócia.
Aí a pergunta que não quer calar, que as pessoas sempre perguntam. E como é que fica quando briga? Ué, chega no serviço, ali a gente é sócia, não é mãe e filha. Em casa é outra história. Em casa Você é deixa outro em casa. rolê. O que acontece no trampo fica no trampo, o que acontece em casa fica em casa, não Exatamente. confunde as bolas. Né? Não confunde. A gente não confunde. Claro que fica ali naquela tensão, mas o bico, tudo né? tranquilo. O biquinho vai rolar, né? Exatamente. É. Até, por exemplo, quando ela tá num ambiente, as pessoas até brincam, assim, às vezes, quando eu sou muito razão. Ela já é o coração a gente fala que da Fridas, ela é o coração e eu sou a razão. Se eu tiver que falar não pra você, eu vou falar e acabou. E ela não, aí ela fica assim, não, mas vamos pensar, vamos ver. Só que assim, com o tempo ela entendeu que o meu não fez a gente se livrar de muita coisa. Porque a razão te livra de uns perrengues, né, meu? Exatamente. Querendo ou não, a emoção vai deixar falar, mano, que se lasque, vamos. Mas ela fala, não é que se lasque. Exatamente. Amanhã vai acontecer isso, a gente vai se lascar assim, não tem como, né? Você precisa ter razão, né? Se a pessoa tiver, né, conseguir fazer os dois, balancear os dois, ótimo. Mas que nem vocês são uma empresa, vocês são, né, duas sócias, é legal, então, pelo menos que cada uma tenha essa parte. Bacana isso. E aí ela fala pra mim, calma, por exemplo, tá num ambiente que a gente passou também, assim, alguns outros perrengues que a gente nunca tinha feito formatura. Então, tem alguns nichos da fotografia que a gente não fez. Eu já fiz ensaio, estúdio, aí tem o fotojornalismo, tem a questão do retrato. Então, tem vários nichos que você pode estar e você pode concorrer para você entrar na fotografia. E aí, você faz de tudo? Faço. Eu falo assim, que a única coisa que eu ainda não tirei foto é de velório. Mas se me chamar e me pagar, eu tô indo lá tirar foto, entendeu? Né? Porque é isso. Às vezes, porque tem alguns lugares que tem uma cultura de fotografar. Tem muito no Nordeste. A minha mãe falou que quando meus tios eram no Nordeste, eram enterrados lá, tiravam uma foto e mandavam pra família. Eu falei, mas mãe, ela falava assim, porque é uma coisa... do Nordeste, cultural, o Nordeste faz, cultural, e é super normal tirar uma foto, porque você não pode estar lá, né? Porque em algumas culturas a morte não é o fim, né? Também. Tem essa parte, né? Com algumas culturas a morte não é o fim. E tem também, que nem, por exemplo, você vê em alguns países africanos mesmo, os caras fazem festa. Isso foi retratado no filme, né? No Pantera Negra. Isso foi retratado, que a galera faz festa. Porque eles entendem que é uma elevação, né? Virou ancestral. Então, é cultural, né? E eu acho que a modernidade aí nessa parte é legal. Porque vem trazendo algumas coisas de outras culturas que a galera não tem noção. E aí fica muito mais... Vai, lógico, ter a resistência, né? Porque tem gente que resiste à cultura dos outros, mas tem a galera que vai olhar e falar, pô, que legal isso aqui dentro dessa cultura. É rico, né? Enriquece, né? E aí nessa experiência que a gente teve da formatura, foi assim, a gente foi não por causa do dinheiro, foi porque pra saber como era um funcionamento. E aí, por exemplo, o cara chamou a gente pra 2 festas. E aí, chegou lá, a gente não podia beber água. Por isso que eu falo pra vocês, quando contratarem fotógrafo, por favor... dê comida, alimente, entendeu? Não faz isso. Não faz isso. Porque a gente fica sem graça. Porque onde já se viu, você não vai dar água, você não vai dar comida, cara. Você fica pedindo. E aí a outra experiência foi pior ainda. Quando deram a comida. Só que eu juro pra vocês que eu me senti como se estivesse numa senzala. Eu tinha uma pessoa e a gente tinha que andar numa fila indiana e tinha que todo mundo comer junto, pegar a comida, e aí era um pouquinho de comida, sabe? Um pouquíssimo de comida. E aí se você falasse, não, eu quero mais. Não pode. E aí não tinha lugar pra comer. Eu tive que comer no chão, sabe? Então, por favor, não façam isso com o fotógrafo. Ele tá ali pra registrar, pra eternizar aquele momento. É uma humilhação, isso. Respeito profissional, né? Eu não faço mais esse tipo de trabalho, mas alerta as pessoas. Fala, vê certinho como é que é, porque não pode. A pessoa é um trabalhador, cara. E assim, pô, legal que você tocou nesse assunto, porque assim, tem muita gente que vai entrar no mercado de trabalho e sem ter uma noção exatamente de como funciona, né? E aí você pega um evento onde o cara te nega água, te nega banheiro, que eu já fiz segurança há muito tempo também. E aí os caras você não tem lugar para ir no banheiro, você não tem lugar para comer, você não tem lugar para tomar água. Eu fiz um evento uma vez,
de um festival grande aí, que não existe mais, mas eu fui fazer segurança nesse evento e não tinha água. E os caras falaram, mano, você vai ficar perto da barraca ali da Red Bull, toma Red Bull quando você tiver sede. E eu passei a noite tomando Red Bull, né? Meu Mas, tipo, Deus. no outro dia, filho, eu tava lá com a taquicardia louca, não conseguia dormir, com os olhos estalados, parecia que tinha tirado uma carreira de farinha de tanto Red Bull que eu tomei. Porque não tinha água por segurança. Né? E eu ainda estava perto do stand da Red Bull. Os meus colegas estavam espalhados, eles não tinham nem como tomar isso. Às vezes eu descolava uma garrafinha, um copo, que era copo, na verdade, era garrafinha. Descolava um copo, fazia um rolezinho e levava pros caras. Mas Sim. infelizmente a gente tem muita gente ainda que contrata o profissional, isso em qualquer área, né? Sim. E que não dá o mínimo de respeito ao profissional. Exatamente. Eu digo e falo que é desumano. É desumano você fazer isso. Já tive... Aí vocês vão falar assim, já teve experiências ricas? Já tive experiências riquíssimas de, por exemplo, eu estar num palco e um artista reconhecer ali que você tá ali registrando, de perguntar se você tá bem. Porque é isso, sabe? Você ser reconhecido. De, olha, ali no meu camarim tem comida, tem bebida, vão lá, comem... Vocês estão aqui registrando. Porque tem Obrigada. artista que é humano pra caramba, né? Tem uns caras que, tem, nossa... Tem uns que você fala assim, ai, cara, que... Cara Mas tem uns que você se decepciona. Sim. Sabe? Você escuta o som do cara a vida inteira, você vai trocar 5 minutos pra falar. outra coisa que a modernidade... mas outra coisa que a modernidade trouxe. Pô, eu cresci escutando a banda, tá? Pô, o som dos caras é foda, a mensagem é foda, não sei o que lá. Quando você vai trocar ideia com o cara é um cocô, mano. Muito. Muito cocô, assim. Muito. Tipo, um cocô do cavalo do bandido, né? Assim. Exatamente. E você fala, meu, que decepção. Bom, a gente tem aí de 2017 pra cá, né? Se decepcionado com vários artistas, com várias personalidades, né? Isso não é politicamente falando, né? A gente tem aí umas surpresas que você fala, meu Deus, né? Como, né? E infelizmente, esses caras, eles tem muito cara desse que ele não consegue se entender ainda como um influencer, né? Um formador de opiniões. E o que o cara fala para centenas de milhares de pessoas, vai ter ali uma parcela que vai achar que aquilo é uma verdade absoluta e vai abraçar aquilo. Então, acho que a responsabilidade de um cara que está de frente com um microfone desse, por exemplo, seja num palco, seja num programa, é muito grande. É ser por igual, né? Você dá atenção. Eu tive uma experiência de que... Acho que foi uma das experiências mais ricas, foi com o Criolo. Eu lembro que a gente ficou tirando foto dele e era a primeira vez que a gente tinha visto ele. E aí ele pegou e falou assim... Ele pegou na mão da minha mãe e falou assim... Irmã, vamos parar? Tá tudo certo, você já tirou as fotos. Vamos ali comer, vamos ali trocar uma ideia. Olha que eu sou de carne e osso igual você. E aquilo dar um estralo, porque a gente precisa também entender que o outro é um ser humano, né? Tá, claro que eu tava ali tirando foto e tal, e a gente tava acompanhando, naquela época eu tava acompanhando o prefeito, que era o Haddad. Então, a gente sentou lá no camarim, comeu, trocou ideia, e aí, vai começar outro show. Aí a gente foi pro outro show, porque tinha que registrar. Então, naquele momento, eu falei assim, pô, caramba... Sabe? Não precisava ter ficado tirando um monte de foto. Mas eu tava ali perto de um cara que eu gostava muito. Sabe? E o som dele é sensacional. É muito. Ele é diferenciado. Diferenciado. O cara é diferenciado, sim. Mas você vê que o Criolo é um cara que... Nas entrevistas dele, nas coisas dele que saem na mídia... Pelo jeito dele falar, você vê que tem uma ternura ali quando ele fala dos pares dele, né? Ele tem um... né? E aí, pô, tem até um episódio que rolou que ele soube sair ali sem, sabe? Pô, falou... É o cara, né? É o jeito dele. Tem alguns artistas que a gente se encanta e tal. Por exemplo, quando a Lued Luna começou aqui em São Paulo, eu fui registrar ela. E aí eu vejo o quanto ela cresceu, sabe? É importante essa coisa da fotografia, porque você vai acompanhando o crescimento do artista, isso, né? Sabe? Você fala, olha essa foto aqui, olha onde ele tava, olha esse cabelo, olha essa casa. E aí você vai ver como é que tá. Não, e é importante porque, por exemplo, as pessoas também te reconhecem. Naquela época eu não era
ninguém ou não aparecia na mídia, mas ela tava ali, sabe? É essa troca que a gente quer ter de tá ali também eternizando aquele momento. Sim. E assim, né? Eu não sei, uma pergunta pra fazer pra você. Dentro da área da fotografia, os prêmios que tem, o fotojornalismo, ele acho que é um dos que tem mais, não é? Ou eu tô enganado? É o que tem mais. É o que tem mais, né? Porque Sei. tem mais prêmios, né? É o que tá Fotojornalismo. mais prêmio. E, por exemplo, que você concorre lá fora, então tem alguns prêmios que as pessoas saem na tábua pra conseguir, porque não é só a grana, você leva também o seu nome, Sim, sabe? sim. Eu digo e falo sempre, tem oportunidade de entrar no concurso? Entre! Porque não é a grana em si, é o seu nome reconhecendo, as pessoas vão descobrir o seu trabalho. Por exemplo, quando a gente eu falo sobre a Fridas, é muito engraçado. As pessoas veem a Fridas no movimento, ou viu na rede social, e aí quando encontra a gente, fala assim, ai, vocês são a Fridas, que legal! E aí eu fico assim, caraca. Ela sabe que eu sou. Exatamente, tipo, você fica em choque, né? Porque não é... Você acha que o seu trabalho tá atingindo um pouquinho ali, não num todo. Por isso que eu falo que eu acho que essa coisa da internet ajudou muito. Entendi. Por exemplo, o projeto que a gente tem, que é o Beleza Negra. Beleza Negra, a gente pensou ele pro 20 de novembro. Que era um ensaio fotográfico com os pretos. Só que a gente pensou assim, mas não é preto só no 20 de novembro. E aí? Como é que fica? Parou aqui, pá, né? Sabe? E aí a gente falou, não, vamos fazer um ensaio, vamos selecionar as pessoas. Eu lembro que a primeira vez foi, acho que 16 pessoas. Cara, era muita pessoa pra fotografar. E é um mini ensaio que eu faço. Eu não vou lá e tiro 2 fotos e tchau, beijo, tchau, vai embora. Não, eu faço um mini ensaio. Eu faço as pessoas trocarem a roupa. Então, elas têm a fotografia pra elas. Porque isso, a gente não... Agora é um pouco visto. Um pouco. Mas, há um tempo atrás, a gente não tinha lá na revista, gente. A gente não tinha essa experiência de... Exatamente. A quebrada não sabe o que é isso. Claro que atualmente a gente tá evoluindo, graças a Deus. Então, assim, esse processo do Beleza Negra foi construindo. Atualmente a gente já fotografou mais de 400 pessoas. Que legal. E alguma delas saíram de lá e viraram modelos, sabe? Ó a riqueza. Olha a importância, Olha né? a importância de eu, por exemplo, ter a experiência de falar assim, eu nunca me vi assim. Você, não sei o que você fez aí. E eu mostro a foto ali na hora pra pessoa. Não é uma edição, eu mostro. Fala que tá aqui. Nossa, não sou eu. Não é possível que sou eu. Não é possível que sou eu. É rico, eu acho que é uma riqueza. E assim a gente combate o racismo, sabe? De mostrar os pretos. Então aqui, eu tenho, ó, tá vendo tanta gente aqui que tá sendo fotografado? Então, vamos avançar mais. Eu dei uma parada, porque, infelizmente, a gente tá numa pandemia, como vocês estão vendo, eu tô de máscara. A minha mãe faz parte daquele 1% que não pode tomar vacina, então, por isso que ela não tá aqui, mas ela tá muito feliz por esse convite pra ambas, né? Uma honra, né? Porque eu e ela somos um pouquinho, muda só um pouquinho, mas é a mesma pessoa. E aí, assim, ela não tá saindo de casa. Então, eu fico com a voz embargada porque é difícil pra mim, porque era sempre eu e ela. E aí eu não consigo dar um andamento ao projeto, ela tá tentando me incentivar, de tipo, vamos voltar aos poucos, Ana, você fotografa 5 pessoas, porque pra dar tempo, pra dar continuidade. Aí eu falei pra ela, mãe, vamos esperar, vamos ver como é que vai ficar, e aí eu tô vendo pra gente fazer, pelo menos, por exemplo, pra julho, e pro 20 de novembro, sabe? Selecionar. E aí a gente entendeu que, por exemplo, você que tem uma roupa, você precisa de modelos. Sim. E aí a gente chamava algumas pessoas, olha, fulano, vem aqui, e você dá a sua roupa, a pessoa vai vestir, mas se ela quiser comprar, ela pode? Pode. E aí a gente tinha roupa, tinha acessório, tinha turbante. Então, tinha as meninas que a gente fazia também a questão do empreendedorismo, sabe? A gente conseguia entender que Soma, esse nicho... Exatamente. Soma. Esse nicho. Não é só não é só um fortalecimento. É eu também colocar o serviço das pessoas ali.
Então, muitas pessoas conseguiram, através da fotografia do Beleza Negra, a conseguir outros trampos. As maquiadoras, as meninas que fazem as roupas, né? Que stylist. Então, algumas pessoas levavam suas próprias roupas. Eu vou trocar. Então, a gente teve muitas experiências ricas. Sim, uma das mais ricas que a gente teve, uma das, né? Porque a gente tem várias, foi quando a gente fez em Embu das Artes. Uma vereadora chamou a gente para fazer essa parceria. Aí ela falou, olha, tem um parque aqui, vocês querem fazer, eu disponibilizo pelo menos para ir buscar vocês e trazer também de volta para casa de vocês. E vocês vão lá e tiram a foto das pessoas. Fizeram uma seleção de pessoas, acho que foram 14 pessoas. Crianças, adultos. E aí tinha uma senhora lá que ela foi com a neta. Aí ela chegou lá e a gente brincando, batendo papo, sei o quê, porque o ensaio não é engessado, sabe? Eu não fico falando, faz essa pose, faz isso. Eu ajudo. Faz carão agora. Exatamente. Eu brinco, sabe? Eu gosto de ter esse diálogo, que é uma troca, né? Não dá pra mim ir lá... não é modelo aquela pessoa. Ela precisa só de direcionamento. Você quer fazer a foto de tal jeito? Então vamos fazer. O seu jeito tá bom. E aí, maquiando as meninas, não sei o quê. E ela lá sentadinha. Aí minha mãe veio e falou assim, a senhora já se maquiou? Aí ela falou assim, não, eu só vim acompanhar a minha neta, porque eu acho que eu não tenho idade pra isso, pra tirar foto. Minha mãe falou, imagina, ô fulana, maquiei ela aqui. Ela vai tirar foto hoje. A senhora quer? Aí ela falou assim, eu quero. Se pode, eu quero. Tipo, toda sem graça, né? Aí, cara, olha, acho que quando ela viu a foto, ela viu ela se maquiada, aí ela falou assim, eu passei minha vida toda não me achando bonita. Olha sabe? Isso. Então, olha o peso, aquilo, pra mim, uma mais velha falar aquilo é de encher os olhos d'água, sabe? É de pô, quanto tempo da vida dela ela passou e ela não foi fotografada. Exato. Sabe? E as pessoas não falar que ela é bonita. Tanto é que a maioria das vezes que eu posso colocar a foto dela em qualquer projeto, qualquer coisa, eu coloco, porque é uma beleza riquíssima, riquíssima. É o que a gente às vezes as pessoas não entendem a lance da representatividade, da importância que a gente tem uma geração que não se via, né? Não se via nos locais e não se via em si próprio, que isso reflete, né? Reflete, né? Não vê beleza, não vê prosperidade para trabalhar, eu não vou conseguir fazer isso. Eu fazer jornalismo? Não, jamais. Isso é para quem é inteligente, né? Não, eu não tenho mais idade para isso. Tanto é que a gente tem um rolê que tendo aí de etarismo, né? Então, a gente tem, querendo ou não, que quebrar esses paradigmas, né, mano, vai estudar, dá tempo, né? Não é o que eu gostaria que as pessoas vejam, porque acho que as oportunidades têm que vir logo cedo, pra gente não ter que passar pelos perrengues que a gente passa, né? Com certeza. Mas se a gente tá, infelizmente, incluso num local que não tem, então, cara, a hora que der, a porta abrir, assim, uma brechinha, vai, mano, entra, mete o pé na porta e vai, porque... Vocês são foda. Vocês são bonitos, vocês são inteligentes, vocês são, né? Exatamente. É muito legal isso. Pô, parabéns, mano. Parabéns. É muito rica, assim. A gente tenta dialogar com essa população que é da quebrada. Sabe? Que não tem esse espaço. Não tem. E aí não é só, por exemplo, eu ir lá fotografar ela, mas ela também vê que ela também pode ser fotógrafa. Sim. Claro que é um serviço caro, viu? Logo vou falando. Não me contaram quando eu comecei. Mentira, contaram assim. O equipamento eu tive vários mestres, graças a Deus. Eu tive várias pessoas que nos ajudaram, né? Elaine, várias outras pessoas que a gente tem um diálogo, sabe? Que eu sou grata, que até hoje tá aí comigo, que até hoje, sabe, a gente faz parte de projetos. A gente fez há pouco tempo um que era sobre o FIP, né? Que é a fotografia da periferia, né? Que a gente fez, a gente selecionava fotos, e aí o que acontece? Como que a gente vai fazer essa exposição?
a gente fez lambe. Então, a gente fotografou, colocou lambe na cidade inteira de São Paulo. Sério? Foi muito rica Que essa legal. experiência, porque várias pessoas, não só de São Paulo, mas do Brasil, mandaram fotos e aí cada foto tinha sua experiência, sua vivência, sabe? A gente teve, por exemplo, algumas fotos que um dos meninos de Brasília, que ele tirou foto do pessoal que tava arrumando o carro. Nossa, os meninos pretos era a coisa mais linda, assim, que você enchia os olhos. E aí, ele contou sobre aquela experiência. Aí a gente entendeu por que ele tirou aquela foto. A câmera nem era dele, sabe? Então, olha isso, a importância. Aí ele falou, caramba, a minha foto tá aparecendo ali no centro de São Paulo, porque também teve um que era no prédio. Então, a gente projetou, então eram 100 e poucas fotos. Então, imagina, a projeção na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, a importância do cara tá lá em Brasília e a foto dele aqui. E aí alguém faz uma foto da foto, né? E já é muito louco isso, exatamente. Né? Aí ele começou a ter vários outros olhares, a gente começou a seguir ele, então outras pessoas seguiram. E dali a gente entende a importância que é de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Porque a gente precisa entender que a gente não é sozinho. E que a gente quer atingir mais gente. A gente quer quebrar paradigmas, sabe? E, por exemplo, tá num ambiente que também a gente é pouco discutido. Ainda tem poucas mulheres. E aí, quando eu falo de raça, é muito mais pouco uma mulher preta. Vai ter uns recortes, né? Pô, já tem, é uma área masculina, né? Que Exatamente. Aí a mulher consegue furar um pouquinho, mas aí não é a mulher preta ainda, né? Aí a mulher preta tem que furar. Então, assim, é o que eu falo. Talento. Eu tava falando com o Mauser. Beijo, negou. Tava falando com o Mauser na semana passada sobre isso, né? A periferia tem muito talento. Muito talento. Muito talento de várias, em qualquer área que você pode imaginar, tem a molecada fazendo com o que eles têm de suporte, de equipamento lá. Pô, você pega um moleque que faz uma produção na quebrada, que tem um estúdio que faz produção de vídeo audiovisual na quebrada. O moleque tem menos equipamento, menos poder aqui pra investir, né? Mas a gente sempre não... Eu falo assim, se sem dinheiro eu dou jeito... Imagina com grana. Imagina com grana, sabe? É isso, o avanço que eu quero ter é que, por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas você tem. Então, você quer me ajudar? Vamos juntar essas ideias e vamos atingir essa quebrada, vamos conseguir projetos. E aí, a gente fala dos projetos públicos que também são importantes a gente ocupar. Porque muitas das vezes a gente não ocupa, mas não ocupa porque a gente acha que a gente não sabe das coisas. Então, vão atrás de gente que sabe, vamos discutir isso, vamos abrir também para ensinar isso, porque projetos são importantes você ter, sabe? Um dos projetos que a gente quer muito fazer é um ensaio de mulheres, desde pequena até das mais velhas, um ensaio de sereia. Não é por causa da sereia ainda que saiu no Oscar, tá, gente? Eu já tinha esse projeto já faz tempo, tá? Não é por conta disso. Mas é porque a representatividade de, por exemplo, não ter só Ariel. Agora não vai ter mais Ariel, graças a Deus. Mas vai ter um avanço Ariel dessa Ariel, entendeu? Tá mais bonitinha, né? Eu achei que ela tá mais bonitinha, né? Exatamente. Não que não pode ter, gente. A gente não tá discutindo isso aqui. Mas que a gente tem essa representatividade. Porque, por exemplo... A gente eu cubro um carnaval e um bloco de carnaval chamado Ilu Abademim, que são 400 mulheres tocando. Elas saem na sexta-feira, né? Elas têm o ano inteiro, né? Ensaios não, né? Elas se apresentam, mas no carnaval elas lançam a homenagem que elas vão fazer. Esse ano foi para Sueli Carneiro. Então, o enredo todo foi a Sueli Carneiro. E aí são de matriz africana, né? Então, elas... o Ilu Abademim significa mulheres que tocam tambor para Xangô. Então, a gente vai para esse bloco. Só que acontece, para você ir pro Ilu, não dá pra ir de preto. Hoje eu tô aqui de preto? Tô. Porque é padrão, né, gente? Desculpa. Então, a gente não usa preto, a gente usa uma roupa clara, uma roupa branca, porque tá saindo numa sexta-feira. Então, a gente tem esse cuidado, sabe? De respeitar a religião do outro e de estar ali. Só que assim, a minha mãe é uma pessoa artística. Que eu não contei pra vocês que ela é uma professora
de artes. Então, imagina a cabeça, como fica da pessoa. A gente vai fazer uma live com a sua mãe. Ai, vai ser incrível. Vamos ela vai amar, ela Vamos vai fazer amar. uma live também, já que ela não pode estar podendo sair de casa. Fala pra ela que eu quero que a primeira live seja com ela. Já Ai, vai ser muito rico. O programa vai sair depois, a live vai sair até antes. Vocês vão ver a live antes, se bobear, né? Vou trocar ideia com ela. Vai ser muito rico, ela vai explicar. E aí ela é uma cabeça artística, aí eu só executo. Então, aí ela falou assim, pô, mas é o carnaval, a gente fica o ano todo vestindo de preto. Por que a gente não vai se fantasiar? Aí eu falei pra ela, mas mãe, eu sou muito reservada. Eu sou uma pessoa muito reservada. Ela não. Ela, onde chega, você sabe que é a preta, sabe? É cabelo diferente, é roupa colorida. A gente briga muito por conta disso. Porque às vezes ele tá no ambiente, eu falo pra ela, mãe, tem que ir de preto. Aí ela vai e me bota um amarelo. Aí eu falo pra ela, meu Deus. Aí ela fica, mas Ana, é só um amarelinho. Eu tô com a roupa preta, tô com um negócio preto. Aí eu falo pra ela, mas mãe, é padrão. Aí ela falou, não é padrão, não sou padrão. E acabou. E é sobre. E aí, a gente se fantasia. E numa dessas, a gente fantasiou de sereia. Eu fui de sereia. Eu e ela fomos de sereia. Cara, eu lembro que até hoje, a menininha tava com a mãe. Aí ela ficou assim, nossa, mãe, uma sereia preta. E aquilo deu um estralo, sabe? Sim. De tipo, a molecada queria, na hora que a gente passava, as criancinhas queriam tirar foto comigo, com ela. Foi muito rica aquela experiência. E aí eu falei pra minha mãe, por que a gente não faz um ensaio? Sabe? E aí o nome do projeto se chama Rainha que Anda. Que Anda é uma sereia de Angola. Então, a gente traz a diáspora africana pra cá. Então, eu vou selecionar algumas modelos, né, que são da periferia, que nunca foram fotografadas, para fazer parte desse ensaio. Que legal. Então, é um projeto que a gente tá tentando, né, financiamento, a gente tenta também, né, o público, né, e tal. Então, você que tá assistindo aí e quiser financiar, tamo junto. Fortalece, né? Fortalece. Até porque, assim, eu acho que é uma coisa que a gente ainda engatinha um pouco nessa parte, né? Da galera que chegou lá, olhar pra trás e falar, pô, o que eu posso fortalecer ali? Com certeza. Na minha quebrada, na quebrada que eu nasci, ou até se você não foi de quebrada, né? Mas você sabe da realidade da quebrada, se você canta sobre a quebrada, se você fala sobre a quebrada, se você explora, de certa forma, o que acontece na quebrada com o seu trabalho, não custa nada você também devolver pra quebrada, né? Uhum. Falar, ó, vou dar uma fortalecida aqui, né? Sim. Porque a quebrada tá quebrada, né? Muito! Não é à toa A o gente nome. precisa de projetos assim, sabe? Pra a gente colocar esse mercado de trabalho que é da fotografia, porque como você disse, tem pessoas talentosíssimas dentro da quebrada e que tem muito pouco, mas faz muito. Por exemplo, tamo aí com Condzilla. Condzilla começou como? Na quebrada, sabe? Com um pouco. Verdade, né? E aí ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Agora tem uma puta produtora do funk, sabe? Então a gente precisa também entender esses processos, sabe? De fortalecer, eu não posso ajudar com grana, mas eu posso ajudar mostrando para outras pessoas para ver, para chegar em alguém que tem grana, sabe? Olha, eu posso, por exemplo, Ana, que dia que vai ter lá o Beleza Negra? Eu posso chegar lá com lanche? E é muito legal, porque a gente faz tudo isso do nosso custo. Eu trabalho para ter o projeto, porque ele é social. Eu não cobro 1 centavo das pessoas, 1 centavo. Desde as maquiadoras até de quem faz a produção. Eu chego na minha casa, porque tem esse problema, que as pessoas acham que é só ir lá fotografar. Não é só o equipamento que é caro. A gente fala de luz, a gente fala de ir no banheiro, de ter energia, de ter internet. Se localizar, se locomover até o local. Se locomover até o local. Olha quanto de grana que tem isso. E quando a gente trabalha na fotografia, também uma dica pra vocês que querem entrar na fotografia, vocês precisam colocar isso no que você tem de gasto. Porque você não pode pagar pra trabalhar. Exato. Não pode, gente. Porque a gente discute isso e a gente fala que acaba prejudicando. Por exemplo, quando alguém vem fechar um trabalho comigo e eu cobro tal valor, e aí o outro fulano cobra tal. Claro que a gente sabe que, por exemplo, tem gente que é pilantra,
né? Aqui. Quanto não fulano sei fez se pra você? pode. Ah, eu faço tanto. Pior tipo de E aí, profissional, né? além de fazer isso, a maioria das vezes, além de fazer isso, tem pessoas que, infelizmente, apareceu aquele trampo e ela tem que se submeter àquilo. A gente sabe que acontece isso. Claro que a gente não julga, eu não tô aqui julgando quem faz essa coisa, mas eu tô julgando quem dá. Porque que vai lá e fala, eu vou dar só 200 conto. 200 conto paga uma bateria da câmera, tá? Só pra vocês Só saberem. pra você ter uma noção. Não, porque assim, peraí, eu ainda não tô formado, né? Eu sou estudante ainda. Mas eu falo muito sobre a psicologia, principalmente a psicologia preta, que eu acho que existe uma diferença. E assim, posso provar que existe uma diferença, né? Isso vai virar um artigo mais pra frente, aguarde. Vamos esperar. Né? Vamos esperar. Mas existe uma diferença porque a gente tem uma outra realidade. Tem uma realidade do Brasil, do negro no Brasil, de tudo que aconteceu no Brasil, contra a psicologia que vai estar ali mais voltada para o eurocentrismo, que foi onde ela praticamente nasceu, né? Mas a gente encontra muita gente que vem no seu inbox com capacidade de pagar. A gente sabe que a pessoa tem grana para pagar um profissional e quer preço social. Pô, você quebra o psicólogo desse jeito. Fala, eu não vou indicar o psicólogo para você pagar preço social se você tem condições de pagar o preço, o valor que é merecido. Então, assim, cara, me indica um psicólogo, te indico. Esse fulano aqui. Ele faz preço social? Faz, mas eu não sei se ele vai fazer para você. Pô, você trabalha, irmão. Você ganha uma grana. Você gasta 300 pau no Outback, quer pagar 50 conto pro psicólogo. Exatamente. Não rola, né? Então, assim, tem que ter um pouco de noção também, né? Uma frase que eu falo bastante não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Adorei essa frase, dá vontade de colocar na camiseta. É meu ganha-pão, sabe? É meu ganha-pão. Então não me peça de graça a única coisa que eu tenho pra vender, irmão. Exatamente. É assim que funciona. Principalmente a quebrada respeita bastante isso, mas quem é de fora não respeita muito. Não, a quebrada, algumas pessoas que não, que tem esse trabalho que a gente que não fala, né? Por exemplo, não é porque eu faço trabalho social que eu tenho que fazer as coisas de graça, sabe? Então tem que ter um pouco de noção. Mas ela faz o trabalho social. Por que ela não pode, por exemplo, vir na minha quebrada que tá tendo uma festa e fotografar? Não é chegar... Eu sempre falo que é chegar no sapatinho, sabe? E trocar aquela ideia. Falar, olha, tem tal projeto. E aí, é a minha escolha. Se eu quiser ir lá pra ir gratuitamente, é a minha escolha. Mas não chega assim... então, eu tenho tal projeto. Aí eu queria que você fotografasse. E aí, tipo... Oi? Que eu chegasse pra você, falou, pô, tem um erro, pode lá, vai lá fotografar os caras que vai lá, que eu vou entrevistar. De graça, viu? Porque eu já investi uma grana aqui e tal. Mas se você quer fotógrafo, você tem que pagar um fotógrafo, irmão, né? Não tem essa. Não, mas, por exemplo, já aconteceu de eu fazer alguns trabalhos. É um valor social. Uhum. É tanto. Não dá pra me pagar por um valor por inteiro? Então nós vamos dividir. Cada mês você vai pagando. Certo. Sabe? Então, te facilita a vida, né? Não, exatamente. Dá pra fazer isso. Outra dica, gente. Façam contratos pra você comprovar que você tem a renda, tá? Façam contratos. Mesmo esses que são sociais. Porque você tem como comprovar que você tem uma renda. Tem como você, por exemplo... eu quero ir no banco. Aí você mostra lá, olha, tem esses trabalhos. Não tá mostrando que eu tenho lá na conta. Mas tá aqui mostrando que eu trabalho. Tem esse tipo de trampo. Eu faço esse. Até pra você pegar um empréstimo, comprar um equipamento melhor. Exatamente. Né? Dicas. Esse ano, acho que foi aprovada. Acho que conseguiu aprovar de que, por exemplo... Você que quer um equipamento até 50 mil e quer comprar de lá de fora, você pode trazer equipamento lá de fora, viu, gente? Agora. Mas, porém, entretanto, nada de graça. Você tem que ficar 2 anos com o equipamento. Você não vai comprar e vai vender ele. Tem que ficar 2 anos com ele lá. É um bom rendimento? 2 anos com aquela câmera, com aquele processo? Claro que é. E dali você vai crescendo. Você compra uma outra coisa, você vai ali, vai aqui. Porque eu acho que o equipamento colabora com os nossos olhos. Porque se eu não tivesse o olhar que eu tenho pra fotografia, não ia me adiantar estar com o melhor equipamento. Exatamente. Eu vejo várias pessoas aí, por exemplo, eu vou fotografar. Aí quando pega numa câmera, não consegue tirar uma foto direito, não consegue entender, entendeu? E aí você fala assim, meu Deus, tá com o equipamento legal. Até que celular, né? Eu comprei um celular recentemente, falei, pô, vou melhorar a qualidade dos meus vídeos, vou melhorar a qualidade das minhas fotos e tal, porque... Né? Se eu tô tentando ir pra esse meio, pra esse nicho, eu tenho que ter
Mano, eu apanho até hoje. Não sai uma foto decente, foi uma briga fazer uma foto boa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou. Não, agora não vai mais. A gente vai entender isso aí. Eu vou te dar Um um tutorial. tutorial de como tirar uma boa foto Ó, com o tá celular, vendo? entendeu? Aí, tá vendo? Porque dá pra você tirar foto com celulares, viu, gente? Claro que é diferente da câmera. Sempre falo isso e, por exemplo, as aulas que eu dei, eu sempre falei para meus alunos, dá pra tirar foto com câmera. Você tira fotos belíssimas com câmera. Porém, entretanto, não é igual uma câmera, sabe? Não é a mesma coisa de ter ali, de ter um equipamento, de, né, você mexer na luz, de você mexer no manual, de, por exemplo, de você filmar também, é outra vivência. Claro que estamos evoluindo para um outro nicho na fotografia. Eu acho que a fotografia tá abrindo uma outra porta que é com o celular. Tem vários fotógrafos que estão largando equipamento. Eu trouxe um outro fotógrafo aqui, só que ele é de uma outra área, né, da fotografia, e ele falou isso também, né, que tem uma... É lógico que o Júnior Libério, cara, gente, ele fez o meu ensaio. E ele fez um ensaio numa época que eu tava com a minha autoestima no pé. E deu uma elevada na minha autoestima, assim, até tive que puxar a cordinha que subiu demais. Falei, não, calma, relaxa, menos, né? E assim, e ele falou desse lance, né? O que você vê, você que tá na área, como é que você vê essa... Eu acho que não pode as pessoas acharem que é a mesma coisa, sabe? São coisas distintas. A gente tá no digital o tempo todo, tá? Eu acho que, por exemplo, eu escutei uma conversa que foi do... Ai, eu esqueci o nome dele. Um dos fotógrafos aí do Brasil, que é um dos mais reconhecidos. Esqueci o nome dele. Esqueci, não vou lembrar agora. Ele falou sobre isso. A fotografia com a digital, ela grava aquele momento. A da câmera, ela eterniza, porque é um outro rolê. Eu não peguei a analógica, queria muito aprender a analógica pra ter aquele processo de ir lá, tirar uma foto só, pensar naquela fotografia, ir lá, levar pra uma sala escura, passar por todos aqueles processos pra sair. Eu acho aquilo riquíssimo. É tipo um ritual, né? Você vê, por exemplo, sei lá, nos filmes, né? Você vê a pessoa fotógrafa dentro daquele quarto negro, não sei se é quarto negro que fala, né? E mexendo na foto e pensando, pô, essa foto ficou legal, essa aqui eu perdi, não sei o quê. Você imagina aquele momento do fotógrafo, deve ser muito foda, né? Exatamente. Deve ser muito foda aquele sabe? momento do fotógrafo. Então é um processo lindo analógico, sabe? De você ter ali. A gente é mais tiozão, a gente pegou isso. Né? A minha mãe ainda pegou aquele tempo, ainda não tava no rolê, pá. Exatamente. Porque você precisa. E aí você precisa entender que não dá pra tacar o dedo, igual na câmera de celular, igual na digital. Não dá pra tacar o dedo. Tu tem que pensar em como você vai fotografar. Porque é o momento. Que em alguns nichos é importante. Por exemplo, quando você faz um ensaio, você não pode tacar o dedo pra ficar fotografando. A pessoa, mexe aqui, mexe ali. Não é assim. Você tem que pensar, olha, você vira desse jeito, eu vou tirar algumas fotos. E aí, você abre o sorriso, você fecha. Então, tipo assim, você tem esse processo. Mas na rua não dá pra falar assim pra polícia. Peraí, para. E fica. Levanta o cacetete nessa direção aqui. Isso. Entendeu? Não dá, não rola fazer isso. Não tem como, né? Tem que ser ali na hora e pronto, acabou. Por isso que eu acho que eu digo e falo que, por exemplo, agora, atualmente, com os trabalhos que eu tô fazendo, uma das pessoas que briga muito comigo, que ele vai assistir, que eu vou falar pra ele assistir, que é o Nego Júnior. Nego Júnior e Caru Martins, que falam pra mim, Ana, pelo amor de Deus, por exemplo, eles tiram 100 fotos. Eu tiro 400. Porque a mania de meter o dedo e é isso. Depois eu seleciono. Só que também você precisa entender que você tá gastando o obturador. Quanto mais você gasta, uma hora você tem que trocar. E é uma grana. E aí entra na questão de manutenção do equipamento, né? Exatamente. E aí você precisa entender que dá pra você, por exemplo, tirar 1, 2, 3 fotos e pensar, eu tirei, mas eu vou ainda apagando. Porque isso também tem a memória do cartão do cartão, tem na hora de passar pro computador, porque aí você não vai ter muito trabalho para editar. Aí você vai editar aquela foto e vai conseguir entregar logo pro cliente. E tem outra coisa, clientes
Tenham dó do fotógrafo, pelo amor de Deus. Sejam menos ansiosos, né? Sabe? Vamos segurar o coração. O Jorge sofre comigo, né, Jorge? Nossa, Jorge, acabou o episódio, Jorge. Um áudio, Jorge, não sei o quê. Mano, você já tem 9. Não, mas eu quero esse também. Exatamente. Porque é um tempo. Não, o vídeo é um outro processo, gente. Que você chora. Porque você tem que decupar tudo. Aí você tem que selecionar qual que você vai ter pra depois ver o que um encaixa no outro. Aí depois você vai ver o processo da música, o que encaixa na música e o que não encaixa. Ah, tem que colocar legenda. Gente, pelo amor de Deus, a gente não é uma máquina. Eu queria que fosse, mas a gente não é. É um processo, então sintam no coração de tipo assim, vamos acalmar o coração. Claro que eu sou uma fotógrafa que gosta de entregar logo, que aí é menos trabalho. Vai embora, tchau, tamo aí. Mas às vezes não dá. E até porque às vezes dependendo do trabalho, se ele vai logo pra rua, né, vou falar assim, pra rua, ele pode te trazer outro, né? Então, de repente, quanto mais rápido ele vai pra rua, mais fácil ele te traz um retorno. É muito... eu acho que essa coisa da formiguinha, por exemplo, eu tenho mais gente que foi por indicação de amigo do amigo do amigo e da família. Eu tenho vários clientes, assim, e que clientes se tornaram meus amigos. Então, eles ainda têm um boi, às vezes, por exemplo, tem alguma festa? Sim, claro, eu levo a câmera, gente. Eu levo porque eu não consigo aqui. Eu não tô com ela hoje aqui, mas a câmera faz parte de mim, não dá. Não rola, gente, não rola. É um negócio que você tá no ambiente, é surreal. Você tá no ambiente, aí você tá assim. Nossa, ia ficar uma foto bonita. Ia dar uma foto legal, né? Aqui. E aí você não consegue. É o tempo todo você tem desse recorte de, tipo, por exemplo, pra fotografar. Por exemplo, hoje eu vim no metrô, tinha um senhor lindíssimo, assim, ele era um senhor preto, ele tava sentado do meu lado. E aí eu acho que ele tinha perdido uma das visões, né? E aí, ele era muito bonito. Mas eu fiquei sem graça de pedir pra tirar foto dele. Mas ele era lindo, cara. Ele era lindo. Assim, os traços e tal. A gente vê a riqueza daquilo. E aí, não dá pra tirar foto. Chega uma pessoa e fala assim, posso tirar uma foto? Você nem sabe não acontece isso. Tipo, você às vezes tá no metrô e fala, puta, que moleque bonito. Tem um fotógrafo, eu não vou lembrar o nome dele, que às vezes ele faz isso. Eu tava dando um rolê, vi essa criança aqui e fiz um ensaio. Eu tava vendo esse casal, fiz um ensaio. Rola isso com você? Tipo, fala, pô, cara, Você tá em algum ambiente, até mesmo de trabalho. E aí é uma ênfase que a gente... que eu tenho mais olhar pro povo preto. Tipo, bateu... aí, se, por exemplo, ali não dá pra tirar foto, aí eu falo assim, sabe o meu número? Será que não dá pra fazer tal coisa? Ou, por exemplo, chamar pro Beleza Negra. E eu tenho vários números aqui, assim, o nome da pessoa é Beleza Negra, porque aí pra gente entrar em contato e chamar uma das pessoas pra participar. Algumas cancelam, outras não vão, outras vão e aí fica amiga. Então, a gente tem isso, né? E aí, lá no ensaio, a gente não discute só. A gente não faz só ensaio. A gente discute sobre os pretos. A gente discute sobre o mercado de trabalho. A gente tem uma outra troca, sabe? Fulano de tal, por exemplo, ele é psicólogo. Eu tô precisando do psicólogo. Olha isso. Aí vai É o network preto precisa fazer. Preto, exatamente. Precisa rolar. Mas é porque assim, que nem... meus amigos brancos, me desculpem, você sabe que eu adoro vocês. Eu também. Mas eu não vou colocar você no nego pode, irmão, não faz sentido. Eu tenho uma porrada de gente preta pra fortalecer, vou fortalecer o amigo branco que já tá fortalecido. Porque você já tá fortalecido, irmão, desculpa, você já tá fortalecido. Com certeza. Então, se o cara branco que fica bravo comigo, porque tem gente que deixa de seguir, fala, pô, você não vai me chamar? Não vou te chamar, irmão. O cara branco que fica chateado comigo, ele não tá entendendo metade do rolê. Ele tá vendo eu falar aí o ano inteiro, a vida inteira. A vida até inteira não, né? Mas falando o tempo todo sobre fortalecer, quebrar, fortalecer, tal, não sei o quê. E aí ele falou, você não vai me chamar? Não, cara, não faz sentido, cara. Se não era branco, pode. E o branco já pode, faz mó cota, né, mano? Muito! Não é, velho? Só aqui na conta do Brasil são 500. Só aqui, só nesse rolezinho aqui, ó. Quentinho, né? Então a galera... E aí tem a galera branca, né, que fala, pô, nego, que da hora o trampo que você tá fazendo. Pô, que legal, continua. Fortalece, sabe? Se precisar de mim, contar comigo. Eu tenho vários amigos também que, tipo, olha, eu vou indicar fulano de tal. Eu não vou, mas eu vou indicar porque eu acho que é importante não você me cabe, ir, né? Não sabe? me cabe, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço. Pô, as indicações, tem uma galera que tá vindo por indicação
E, pô, a própria Natália foi um camarada meio branco, gente boa pra caralho, moleque firmeza, faz um corre danado aí. E falou, mano, tem. E assim, teve uma hora que ele falou, mano, se eu estiver indicando muita gente, você me fala, mas rapaz, tá bravo aqui, tem, tá? Porque às vezes começa a chegar as indicações, você fala, puta, queria levar esse, queria levar aquele, queria levar esse aqui também. Sim. E assim, a gente ainda não tem a estrutura nem o. Falando em grana, né, gente? Vamos ajudar aí, fortalecer, pô, o nego pode, vem aqui ser patrocinador, nem tá precisando. Porque né? E aí, Com certeza. você não consegue trazer, porque lógico que tem muita profissão que eu quero trazer aqui, tem muito profissional que eu quero trazer aqui, mas esse fortalecimento que a galera dá é o que faz, né? E assim, compartilhar o seu trabalho, compartilhar a foto, compartilhar, Sim. porque você vai divulgar para as pessoas, de repente você não tem condições, mas pode chegar no colo de alguém e falar, mano, eu tô com uma grana para investir aqui em algum projeto, eu não sabia que projeto, olha que legal esse projeto das Fridas, vou investir nesse projeto. Sim, exatamente. A gente fala que é uma cadeia, né? É uma cadeia que a gente tem, de um ajudando o outro, sabe? De um fortalecendo o outro. Ah, não dá pra mim? Dá pra você, eu vou indicar você, entendeu? Então, é claro que a gente tem essa preferência. Eu tenho um nicho. O nicho é mulheres pretas, aí vem mulheres, aí vem os homens pretos. Mentira, vem os pretos, aí... E aí vai subindo. Os meninos pretos. Vai subindo. Então, por exemplo, tem vários amigos, né? Tem Nego Júnior, Júlio, Gessé, tem... Quem mais? Tem um amigo que é branco, que é o Vanderlei. Então, eles sempre estão fortalecendo a gente, sabe? Então, o que pode... dá pra indicar mulher? Ó, tá aqui, as meninas tá aí, vão se jogam. Então, é isso, sabe? Essa é a importância. Porque eu acredito que a gente tá avançando, mas ainda é num lugar bem devagar, sabe? Bem... Eu acho que, quando a gente fala... É até uma questão interessante de tocar, quando a gente fala de branco aliado, né? Que tem uns aliados e a gente tem bastante gente que é realmente interessada em fazer uma diferença. Sim. Existe a diferença, eu acredito muito que existe a diferença do branco aliado e existe a conveniência branca. Que a galera quer, tipo, pagar de aliado, mas por conveniência. Sim. Porque quer fazer nome, quer ganhar prestígio, quer ganhar seguidor, Sim. quer ganhar um caramba 4. E tem o branco aliado que o cara... Você nem vê o cara. Você não vê. O cara tá ali fortalecendo. Tem até uma história interessante dos Panteras Negras. Tem um filme, acho que é Sérvio, você não lembra o nome da mulher lá. E aí você assiste no filme, você vê que tem uma porrada de gente branca que ia fortalecer os Panteras Negras que você nem imaginava. Não. Né? Você fala, puta, olha quem financiava aqui os caras. Porque eles precisaram de financiar. Você não acha que esse corre que os caras fizeram lá na década de 60 foi sem nada, assim. Eles né? acordaram de manhã e acordou e falou, então vamos juntar eles não tinham quando ela pagar pra comer. Não comia, né? Pô. Fazia ação social, distribuindo café da manhã para mais de 3 mil crianças com roubando? Não era roubando, parceiro. Exatamente. Então, assim, e aí você vê que tinha uma galera que fortalecia esse corre. Né? Sim. E que eu até tô falando pro Mauser, puta, o Mauser é um lindo. Ele é fora da linha. Ele é fora da curva. Ele é fora da curva, fora total, da curva. mano. Então tem esse rolê, às vezes, por exemplo, de cesta básica, Sim. que a galera fala, eu vou doar uma cesta básica que já fez a minha parte. E não é exatamente isso, gente. Não. A cesta básica apaga incêndio. Mas ela não resolve depois do que aconteceu no incêndio. Pô, vamos fortalecer para um trampo, vamos fortalecer. Vai precisar, perdeu o quê? Perdi. Vocês estão vendo aí, gente, março tá enchendo de água em tudo quanto é canto. Exatamente. Né? E aí, o que a gente vai fazer? Pô, vamos mandar cestas básicas, apagou aquele incêndio ali. Mas e agora? E a reconstrução? E a reconstrução né? da casa, dos móveis, daquele processo todo. Porque as pessoas acham que... pensa pra vocês que a gente fica um tempão pra ter aquilo. E aí, quando a gente é levado por um sistema que é um ambiental, que a gente também não discute isso. A gente também tem a sua parcela de culpa. A maioria da população tem sua parcela de culpa. E também os governantes têm sua parcela de culpa enorme, gigantesca. Sabe? Então, é uma cadeia. Se, por exemplo, se eu tenho um vereador que eu pego no papelzinho no chão e aí eu voto nele, e aí, na hora que também dá uma merda lá na minha quebrada, e aí, você vai lá correr atrás do cara, você nem sabe quem você votou. Então, gente, vamos pensar nesse voto consciente. De colocar alguém que vai corresponder à sua quebrada, que vai te ajudar, sabe? Vai te representar. Por exemplo, os últimos meses eu fui fazer um trabalho, né, de fotografia ensinando lá em Itaquaquecetuba. O prefeito de lá,
Pô, um cara ponta firme, sabe? Encheu lá e aí, tipo, as comportas estavam fechadas e os caras não liberavam e, assim, o bairro todo cheio de água. Ele é todo dia lá, mano. Todo dia lá, o que vocês estão precisando? Tem tal coisa, vamos tentar. E aí agora ele tá com o processo de que ele tá tentando falar com o governador pra tirar as pessoas daquele lugar, porque aquele lugar não foi feito pra morar. Outra coisa, as pessoas não estão lá porque elas querem. É porque foi o único lugar que elas pôde estar. Tira essa limitação na sua cabeça, parceiro, né? Exatamente. Que, tá ali porque quer. Pô, eu lembro de um evento, não sei se foi 2018, 2017, pô, uma favela pegou fogo, o povo passando de carro, tirando sarro, cara. Que desumano que é isso, cara. Será que o cara não pode pensar que, tipo, tem uma criança que pode estar morrendo ali naquele incêndio, tá num incêndio grande, sabe? Acha que vocês queriam morar do lado do rio? É importante, com fedor, com coisa que Rato. Não tem higiene direito. Vocês acham que é importante morar? Vocês acham que é legal? Porque é isso. As pessoas não conseguem entender que é o único lugar que as pessoas têm. Aí quando tem... por exemplo, quando as pessoas vão lá e ocupam os prédios do centro, que tem vários vazios. E aí, esses dias eu li um artigo que vários são de igrejas. Aí você fala pra mim, o cara não paga. E aí, na hora que as pessoas vão ocupar aquele prédio pra morar, porque elas não vão lá pra fazer festa, elas vão lá pra morar. O cara entra com processo e pede de volta o prédio e o cara consegue. Pra ficar parado outra vez, isso que é o foda, né? Exatamente. Ele entra com processo pra desocupação e aí desocupa porque na minha quebrada teve uma ocupação nas escolas na época da pandemia, no auge. As escolas estavam paradas, não tava tendo aula e a galera tava tendo onde morar, tal. Pô, invadiram lá, ocuparam e tal. Só que, por que o cara ocupou aqui? Porque o cara não tem pra onde ir, mano. Né? Então, pô, beleza, você tá aqui, pô, pandemia não tá tendo aula. Vamos aproveitar que vocês estão aqui, que vocês não estão gastando com aluguel, que vocês não estão gastando aqui, e vamos começar a pensar num local que dá pra gente colocar vocês. Exatamente. É esse o processo. O cara não quer viver a vida inteira enfiado dentro de um prédio abandonado ou de uma escola. Né? Ele não quer, ninguém quer, ele queria nem ter ido, ele quer que reforme aquele lugar e que ele possa morar ali. Porque, e essa discussão que a gente também fala que é, por exemplo, por que não pode ocupar o centro? Ah, não pode morar gente lá? Você tem que morar lá no quinto dos infernos? A periferia tem que ser jogada pra periferia, vai lá morar. Quanto mais longe... Fica 3 horas pra chegar num lugar. Porque é isso. E aí, só que aí o cara quer o café dele da manhã, que é o cara da periferia que vai fazer o café... Ele quer 6 horas da manhã, ele quer chegar lá bonitão, encostar o carro dele, tomar o café na padaria, mas o cara que faz aquele café mora na periferia. Exatamente. E demora 2 horas. O cara tem que sair de casa 3h30 da manhã pro teu café tá 6 horas da manhã lá, parceiro. O meu pai, ele trabalha numa escola particular. Então, ele trabalha há mais de 25 anos. 25 Como anos. Como é o nome do Adolfo. Adolfo. O meu pai trabalha numa escola particular há 25 anos. Ele acorda às 3h30 da manhã. 3h30 não. 3 horas da manhã. Ele sai às 3h30 da manhã. Isso porque eu não moro ainda no extremo. Eu moro ali no meio da Zona Leste, que é ali em São Miguel. Então, eu ainda tenho um processo de que tem ônibus e que tem um próximo metrô. Tem trólebus também, né? Não tem. Não tem trólebus para aquele lado de lá, não. Então, o meu pai ainda tem esse privilégio de ter ônibus. Então, ele pega o ônibus da madrugada, chega no Parque Dom Pedro, pega outro ônibus pra chegar, sabe aonde? Lá no aeroporto de Congonhas. Olha quantas horas. Ele abre a escola às 6 horas da manhã. Então, 25 anos fazendo isso? 25 anos. Sai 4h30. Sai 4h30 não, agora tá saindo 4. 4 horas da tarde, sabe que horas que ele chega em casa? 6 horas da tarde. Olha quanto tempo... Se não chover e não parar tudo, né? Não, porque exatamente. Nós estamos falando se ele sair de boa, porque às vezes você sai do trampo 7 horas... Pô, ontem mesmo, saí do trampo era 7 horas, cheguei em casa era 9h45. Exatamente. Porque choveu, deu uma segurada... eu não sei o que tem na cabeça dessa galera de vamos diminuir os trens, os ônibus de final de semana. O povo trabalha... O povo vai passear, né? Todo mundo tem carro, tá lotado o trem com ar-condicionado desligado, velho. Isso é desumano, tá ligado? É desumano essas empresas que cobram mó grana de passagem porque não tem estrutura nenhuma no final de semana. Exatamente. E assim, que nem no final de semana eu saio de casa às 5 horas da manhã pra trabalhar, pra entrar às 7. Final de semana eu tenho que sair e pegar Uber, porque senão eu não chego no horário. Tá vendo? Pra mim pegar um trajeto de 10 minutos, que é da minha casa até o centro de Mauá, eu tenho que pagar um Uber, porque o ônibus passa de 1 em 1 hora. Você perdeu, ele esquece, mano. Já era. Só daqui 1 hora. Só daqui 1 hora.
Então, gente, vamos pensar nisso, a gente também precisa dialogar politicamente, sabe? Eu acho que a galera precisa de... Eu acho que é necessário, que nem eu falei pro Mouse que eu não queria trazer nenhum político aqui, né? Porque eu tenho muito ressalva com alguns políticos, né? E são poucos os que eu conheço que fortalecem mesmo a quebrada. Não, que fortalecem a quebrada são poucos. Eu conheço, dá pra contar nos dedos, né? E os que eu sabia que ia fazer alguma coisa não entrou, porque a galera tem ainda uma... a gente vai conversar sério sobre isso. Mas acho que precisa de educação política. Porque educação política é exatamente isso, cara. É quem você vai votar, que vai... E não é porque o cara é... vou votar no cara porque o cara é preto. Não é assim que funciona. Não. Você tem que entender o que ele tem de projeto, de proposta pra sua quebrada. Exatamente. Né? Pra fortalecer a sua quebrada. Falar, mano, vamos trazer mais uma linha de ônibus pra cá. Né? Exatamente. Eu acho que eu passei por esse processo, porque eu também trabalhei na Câmara e na Assembleia, viu, gente? Já fui assessora. Você tem 25 anos mesmo, menina? 28. 28 porque, nossa senhora, caminhada, né? Já trabalhei já como assessora. Então, essa linha de política ela é muito rica, mas ela também te deixa meio estagnada, assim, porque você entende como é o processo e como tem que ir, né? Como teria que funcionar. Exatamente. Claro que, por exemplo, naquela época que eu comecei, a gente já estava no processo da Lei Maria da Penha. Nossa, eu lembro quando colocou como lei e tal. Nossa, foi lindo, porque eu fiz parte desse processo. Eu fui pra rua pra ir atrás. E aí, através disso, a gente conheceu deputadas, então, senadoras. Vereadoras. Então, a presidenta, né, que, né, eu tive, né, presidente também. Essa sacanagem que fizeram, que não desce até agora, né? Não desce muito, né? Mas exatamente. E aí, assim, nesse processo a gente consegue entender o que cada um tem que fazer. Então, quando você tem alguém algum vereador, algum deputado, um senador, o deputado aqui também, deputado estadual, para te fortalecer a sua quebrada, porque é isso, é fazer leis para quem tá ali precisando. Então, tem alguns que a gente pode ir lá e falar assim, eu preciso de um negócio para cultura, vamos dialogar? Vamos. Aí ele vai lá, porque ele tá lá pra te servir. Exatamente. Vamos falar real. O vereador, o deputado, o prefeito... Tá ali pra me representar. Ele tá te representar e servir você. Eles estão ali, eles estão funcionando... Ele é um funcionário que ele vai facilitar a vida da população. Exatamente. Esse é o trampo do cara. É o trampo do cara, Esse é o trampo do cara. Se você entender que o trampo do cara é esse, você para de colocar qualquer Zé Mané ali. Exatamente. Você vê que nós saímos da fotografia, nós já estamos na política, vamos voltar pra fotografia, porque, olha aí, vamos trazer, mas a gente vai fazer uma rodona, né? Chamar uma galera, seria bom, é bom. Meu, eu queria que você... sensacional. Você é sensacional. Conhecer sua mãe. Muito bom. Muito obrigado por você ter aceito o convite, Foi riquíssimo. Foi essa troca, cara. Foi muito louco, gostoso, né? Eu gosto... Gente, vocês não têm noção como tá sendo gostoso fazer esse projeto, porque eu tô conhecendo gente... né? Nossa, ai, que delícia. Queria que você deixasse um recado pra molecada que quer entrar na fotografia, porque que quer, ou não só na fotografia, mas que quer começar a ir pro audiovisual, para ir por esse caminho. Deixa seu recado pra molecada. Olha, gente, eu aprendi como autodidata, como eu disse, na vida. Sim, estudem. Tem cursos, tem mini cursos. A gente tem esse processo também de ter coisas na internet. Ele vai deixar o meu contato se precisar. A gente dá consultoria. A gente troca essa ideia. Minha quebrada tá precisando de um fotógrafo pra a gente dialogar e entender como é o audiovisual. Não só a fotografia, mas o trâmite todo, sabe? Por exemplo, o cinema, que é uma área que eu também queria entrar, que é riquíssima. Então, a gente precisa também entender os lugares que a gente pode estar. É um lugar que é difícil? Vou falar pra vocês que é. Mas que a gente já nasceu já pra frente, parça. Pra frente. Então, nós só vai, entendeu? Mete marcha e vamos seguindo. Então, você que tá aí, que quer fotografar, que quer estar no audiovisual, estude. Estude, porque é importante. Estude, procure saber sobre várias outras histórias, vários outros fotógrafos, sobre referências, porque as minhas referências foram da rua. Depois, com o tempo que a gente foi procurar saber as outras referências, mas a rua me ensinou isso. A rua teve vários professores, e eu sou muito grata a cada um que me fortaleceu, não só a mim, mas a minha mãe também.
Então, tamo junto. Obrigada, você foi lindo, Não, maravilhoso. obrigado a você, Foi- é uma honra. Olha, Muito. o nosso técnico que tá aqui também, Não, tá maravilhoso, Jorge. entendeu? Né? Foi Você incrível. podia... Vem aqui pra galera, dá um tchau pra galera. É você, Vem, irmão. Vem aqui, vem aqui. Vem mostrar Vamos aqui, ó, gente, Vamos como aproveitar é que sobre o trabalha. assunto aqui, ó. Gente, esse aqui é o Jorge. Esse aqui é o cara que faz vocês conhecerem todo esse trabalho. Esse aqui, ó. Manda um salve pra galera aí. Ele é o cara que, ó, tudo isso aí ó, pra funcionar, Olha, ó. moleque, isso é foda. Esse é o cara Ele que é brabo. faz acontecer. É ele faz a mágica. Valeu, cara. Valeu, Jorge. Gente, é isso, cara. É a gente se fortalecer. É a gente... Cara, seja o mínimo que você consiga fazer pelo outro, faça, mano. Faça, certeza. porque fortalecer é muito importante. Queria deixar um abraço pra galera da Turnit, que é onde a gente tá aqui gravando o podcast, que tá aqui, dá todo o suporte pra gente poder gravar, levar pra vocês essa preciosidade, mano. Olha, essa mulher é uma preciosidade. E a gente poder trocar essa ideia. Muito obrigado a você que fortalece, que compartilha, que curte, que comenta, que tá entendendo a mensagem que a gente tá tentando passar aqui, né? Valeu, galera da Celoco. Eu adoro a roupa da Celoco, mano. Eu sou fã desses caras mesmo, que é uma galera, nossa, assim, sabe? Sim. Tipo, começou ali de baixo e tá crescendo e vai crescer muito mais, merece o mundo. E é isso, gente. Obrigado, valeu. Continuem, vão estudar, molecada, vão atrás Muito. disso aí. Vai estudar, porque nego pode. Um abraço. É isso, minha. Ah,